Boa noite, boa noite. Turma, tá começando agora o podcast A Nova Era, o terceiro episódio com a doutora Tamires. A turma vai chegando, eu vou chamar ela também aqui pra gente entrar e aí a gente começa a se conectar, beleza? Vamos lá, deixa eu adicionar ela aqui. Tamires. Oi, Tamires, acabei de te chamar aí, vai se conectando, boa noite. E quando a turma for chegando, a gente vai se conectando, vai falando. Boa noite, Boa tu tá me noite. ouvindo bem? Como é que tá aí? Tô sim, tô te ouvindo bem. E o meu Tá áudio tá bem. tudo bem? Pra mim tá, deixa eu ver a galera aí, tem mais uma pessoa, deixa eu ver aqui. Tá ouvindo bem? A turma que tá chegando aí, tá ouvindo bem? Sintoniza com a gente aí, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast A Nova Era. E a participante de hoje, a convidada é a doutora Tamires. Deixa eu só colocar aqui o nome pra gente começar. Podcast. Só um minutinho e já começa. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Ana. Boa noite, Tabata. Massa. Vamos lá. O comentário está no teu rosto. É bom a gente tirar aqui. Tá lá, No teu tá não, né? tá tranquilo. Boa noite, turma. Sejam bem-vindos. Não. Está começando agora o terceiro episódio do podcast A Nova Era. E a convidada de hoje foi a doutora Tamires. Eu preparei algumas perguntas para a gente aqui fazer essa interação ao longo dessa noite. E também quero que vocês comentem as perguntas que vocês mais têm dúvidas sobre na área de dentista, de odontologia, né? Seria isso? E na área Massa. odontológica. E quem tiver qualquer dúvida sobre, e você pode interagir com as pessoas também, se você perceber alguma pergunta que você acha interessante que a galera fez, você pode puxar e responder, tá bom? Primeira coisa que eu queria saber, Tamires, eu quero saber quem é Tamires. Se apresenta aí para a turma, para quem não te conhece, e para quem te conhece vai saber um pouco mais sobre você. Pergunta difícil. Vamos começar. Tamires, eu sou Tamires, né? Tenho 28 anos. Atuo como cirurgiã dentista aqui no Recife. E tenho minha carreira, né? Vamos dizer assim, começou há 2 anos, né? Há 2 anos que eu estou, que tenho experiência na área. Eu trabalho com odontologia geral e também com odontologia na parte de harmonização facial. Tá? Então, como a odontologia cresceu, né, bastante, a gente conseguiu abranger a área da face, conseguiu também entrar na parte estética de harmonização facial, eu também atuo nessa área. Tá? Então, quem me conhece aqui no Instagram já sabe que eu sou bem presente nas redes sociais. Eu sempre estou por aqui postando alguma coisa, postando alguma informação sobre saúde bucal, postando sempre sobre o meu trabalho. E minha ferramenta principal hoje está sendo o Instagram, né? Através dela que eu consigo alcançar, através da plataforma, eu consigo alcançar os meus pacientes, eu alcanço uma quantidade de pessoas maiores para conhecer o meu trabalho. Né? Então, sempre estou aqui trazendo informações em saúde bucal, tentando levar a odontologia para todos e também, através do Instagram, eu consigo estar trazendo esse público para estar sendo tratado, para estar fazendo odontológica e estética. Eu vou te dar só uma recomendação. Quando a gente se mexe muito fazendo a live, aí a qualidade baixa, e se tu puder não se mexer tanto na hora que tu estiver falando, porque já falaram que a conexão tá baixa, aí às vezes quando você se comunica muito, aí os dados precisam ser mais usados, aí a internet tende a baixar, tá bom? É mesmo. Você entendeu? Agora, eu falando parado, tá tranquilo? Vocês estão entendendo bem? Vocês estão me vendo? Como é que tá? E aí, galera, tá? Como é que vocês estão me vendo? Tá travando muito? Vamos dizendo aí. E para a turma que está chegando agora, se vocês quiserem, já podem fazer as perguntas, que ao longo desse podcast eu vou separar aqui um tempo para olhar a pergunta de vocês. E a minha segunda pergunta é, Tamires,
o que é que os teus pacientes mais perguntam a você quando vai no consultório? Quais são aquelas principais perguntas que as pessoas fazem a você? E eu quero que, já pensando nisso, turma, já deixa a pergunta de vocês aí sobre qual é a pergunta que você gostaria de fazer para a doutora Tamires e quais são as perguntas que tu mais escuta no consultório hoje em dia, Tamires? Quando o paciente entra no consultório, a primeira pergunta que faz é: vai doer? A primeira pergunta é clichê: vai doer? Né? Mas brincadeiras à parte, né? Na maioria das vezes, né, eu sempre tenho essa conversa com o paciente assim que ele chega no consultório, né? Eu sempre pergunto sobre as queixas que ele vem, né? Então, a maioria dos pacientes já chegam um pouco traumatizados, né? Daquela odontologia mutiladora que a gente tinha, né? Que é aquela odontologia em que a gente não tinha o tratamento que a gente tem hoje, né? Sempre era uma coisa mais, mais brutal, uma coisa bem mais agressiva, né? E hoje a odontologia não é mais assim. A gente que está vindo, a nova era de recém-formados e também cirurgiões dentistas modernos, vamos dizer assim, né, que estão se formando há 10 anos, de 10 anos para cá, 15 anos para cá, está vindo com a odontologia totalmente transformada, né? Então, geralmente o paciente já chega perguntando se vai doer. É a pergunta mais escutada, e também pergunta, sempre chega dizendo, eu odeio dentista. Eu odeio dentista. Ai, minha gente, você nem se conhece, como é que você odeia? Ah, doutora, não é sobre você, é sobre estar no dentista. Então, assim, é uma cultura que a gente todos os dias tenta quebrar, né, esse paradigma de ir ao dentista ser ruim, né? Tem toda uma questão por trás, né, que ao longo aqui da nossa conversa eu vou também tentando destrinchar essas questões. Quando eu era mais novo, né, a gente sempre tinha aquele medo que você até falou aqui agora. Será que vai doer muito? Será que vão arrancar meu dente? A gente tinha até nos filmes, né, a galera encarava o médico como algo que ia, como parecia uma açougueira, né, que ia arrancar os nossos dentes. E isso tem mudado, e eu observei que a tua comunicação, ela passa tranquilidade, ela passa segurança. Então, isso é muito importante hoje. Eu falo do modo geral, para as pessoas que atendem um público, precisa passar essa segurança, essa leveza, né? E eu observo que na sua fala você tem muito isso. E eu acredito que isso é muito importante hoje nos atendimentos. Só que, Tamires, tu está conectado no Wi-Fi ou é dados móveis? É porque ainda está, de vez em quando está dando uma travada. Para você estar travando, turma, para mim de vez em quando está dando uma travada, não sei se... Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei na hora que ficar salvo se vai pegar, mas agora está dando umas travadinhas. Vocês estão ouvindo bem a gente? Tá vendo? Como é que tá, turma? Agora melhorou. Voltou. Tava carregando. Melhorou? Tu trocou a internet? Eu fui ver em qual estava, mas estava na que a gente sempre usa. Massa. Tá tudo ok. É muito interessante essa parte que tu falou. O que é que tu pode passar para a turma aí, em cima desse assunto que tu falou, sobre que agora é diferente, não é mais como antigamente, para as pessoas que têm muito medo hoje aí, qual é a fala que tu pode passar para elas? Mas aquelas pessoas que precisam muito do teu serviço hoje, faz muito tempo que não vão no dentista, o que é que tu teria a dizer para elas hoje aqui? Então, é aquela questão, né? Tudo tem que começar com a iniciativa, tá? Então, assim, hoje em dia a gente tem acesso, né, a quem a gente procura e como a gente vai para esse atendimento, tá? Então, assim, se a gente tem algum bloqueio ou tem alguma coisa que impede a gente de ir ao profissional, algum trauma inicial, né? Às vezes pela família, tem gente que tem trauma porque quando era criança, como você falou, tem essas coisas de bloqueios na mente, de que é ruim, né? Ou às vezes que a gente tem experiências de segunda pessoa, que não é você, é outra pessoa que chega e diz: ah, aconteceu comigo que foi muito ruim, ou aconteceu comigo que meu dente caiu, doeu muito. Então, assim, experiências de terceiros, né? Às vezes o paciente nem foi ainda, melhorou o áudio, né?
Certo, obrigada. Às vezes, o paciente ainda nem chegou aí à consulta e já tem medo. Às vezes, o paciente, quando se senta na cadeira, me fala, doutora, eu achava que iria ser pior, né? Mas porque já vem com aquela coisa de estar com a mente fechada para aquele momento, né? Então, antes mesmo da gente começar a fazer qualquer, escolher o seu profissional, tente pelo menos conversar com ele, né? Você pode chegar, pode dizer, doutora, eu tenho medo, né? O ideal é dizer já, inicial, que tem medo, mas que está ali disposto a melhorar, né? E aí a gente tem sempre uma conversa e, pelo menos no meu atendimento, eu consigo passar para os meus pacientes o que eu vou fazer, o que é que vai ser feito, o planejamento, toda uma elaboração ali do que a gente vai fazer. Né? E aí eu converso com o paciente e deixo ele super à vontade. Né? Hoje a gente tem a musicoterapia, né? Que a gente consegue colocar ali no meu protocolo de atendimento. Assim que o paciente vai marcar uma consulta comigo, eu peço para ele colocar a música que ele gosta de ouvir. A vibe já muda, né? E aí, quando... A vibe do local já muda, né? Você já tem uma conexão diferente, né? Isso. Você gosta de ouvir que música? Já tem lá no meu formulário. Né, de agendamento. E aí, quando a pessoa chega, eu já sei a música que o paciente gosta de ouvir, já coloco para o paciente durante o tratamento, tá ali à vontade, né? Ontem, hoje é quinta, terça-feira eu encontrei um paciente e aí ele vai agendar comigo futuramente, né? Aí eu mandei para ele o formulário, aí ele disse, doutora, a senhora escuta a música? Eu, com certeza, no formulário lá tem para você colocar a música que você quer ouvir. Eu já ia falar sobre isso, porque eu quero colocar o meu pagode. E aí eu, com certeza, a gente coloca o seu pagode, coloca o rock, coloca o que Legal. Turma, eu queria saber de vocês aí, já que ela contou essa história interessante, eu queria saber se vocês já tiveram algum problema com dentista alguma vez. Eu queria que vocês contassem aí, pra gente, quando vocês contarem aqui, a gente puxa essa fala de vocês, pra gente falar sobre essas histórias. Eu mesmo, há um tempo atrás, Tamires, eu tive que fazer um canal, só que a impressão que eu tive com o primeiro atendimento com essa pessoa, que foi um médico, foi muito ruim, porque ele falou que não iria doer e doeu. E ele não teve a sensibilidade de cuidar, opa, não, Fernando, tá doendo, eu vou mudar aqui. Aí eu fui para outro médico. E foi top. O médico teve paciência, explicou. Então eu acredito que hoje as pessoas precisam ter mais empatia, né? Paciência. E acho que isso muda o jogo. Acho que isso muda tudo. Isso. Muda muito essa questão que você falou do doer. Por exemplo, existem procedimentos que realmente a gente precisa ali dar uma anestesia, né? Antes de começar o procedimento. E aí, o que é que acontece? Eu sempre pergunto, feito você perguntou. E eu tenho sempre uma regrinha assim entre mim e o paciente. Eu digo, eu vou começar. Se você sentir qualquer desconforto, por favor, levante a mão, que eu paro na hora. Porque o meu atendimento é sem dor. Tu promete isso? É zero Tu promete que vai ser sem dor? Eu sempre digo, não. Que massa. Sem dor. Eu digo, meu protocolo é sem dor. Se o paciente estiver sentindo dor, a gente não inicia, não continua. Tem que estar ali tranquilo. Por quê? Porque para o conforto do paciente e para o meu também, como trabalho, né? Porque eu não consigo dar adiantamento, né? De um procedimento se o paciente está dando aqueles pulos, aqueles reflexos. Então, para a gente como profissional também é ruim. E para o paciente ainda pior, que está ali naquela experiência negativa. Então, paciente com dor, não mais. Tá? Então, se vocês têm essa odontologia de que o paciente sofre com dor, pelo menos no meu tratamento, eu garanto que você não vai sentir essa dor, esse desconforto. Daí já é uma sacada que eu já pego para a turma e quem foi empreendedor que está na live, por exemplo, o Paulo agora que acabou de escrever, prometa aqui, mas entregue aquilo que você está prometendo, né? Porque a congruência, né? Aquilo que você fala também é aquilo que você faz. Porque você está falando aí, por exemplo, em rede aqui, ao vivo, nacional de computador. Nacional. Internacional, né? Pode aparecer alguém aí de outro país. Mas muita gente promete e não entrega. Foi a questão desse dentista que teve. E na sua fala, você falar isso é muito importante. E cumprir, fazer essa entrega.
Porque quando há essa congruência, o impacto com o cliente é muito alto, né? Porque o cliente olha para o seu trabalho de forma diferente, ele já começa a divulgar o teu trabalho agora, começa a ter referência, né, no teu trabalho. Eu acho que isso aí é super importante. Turma, quem está chegando aí, já pode preparar as perguntas. Paulo, tu tem alguma pergunta aí para a doutora Tamires? Eu sei que tu está fazendo um tratamento dentário. Fica à vontade aí, já aproveita aqui, ó, mentoria gratuita. Manda a pergunta para ela. Eu tenho uma pergunta aqui, Tamires. Eu queria saber qual é a meta que tu pode compartilhar para a gente hoje, que pode ser compartilhada, que tu quer cumprir esse ano. Não pode ser pessoal, pode ser na parte do teu trabalho. O que é que tu quer alcançar esse ano? Então, eu trabalho aqui na internet, hein? Acho que você que tá dentro, né? Sabe que é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que a gente todos os dias tem que estar ali presente, tem que estar sempre se dedicando. Então, uma meta para esse ano é eu alcançar pessoas dentro dessa plataforma do Instagram, né? Alcançar mais pessoas, levar a informação em saúde bucal para mais pessoas, consequentemente também alcançar um maior público dentro do consultório, né? Isso é uma das metas que a gente quer para esse ano. Deixa eu ver aqui. Tá dizendo que minha internet não tá boa. Deixa eu ver. A minha tá legal, gente? A minha, pra mim, tô sim. vendo de boa, não tá travando. A minha tá travando pra tu, Tamires? Tá travando? Às vezes um pouquinho. Ah, tem que me falar. Um pouquinho. E agora? Ficou melhor? Ou tá a mesma coisa? Gente, tá travado. Voltou? Tá melhor? Agora eu tô te vendo melhor. Tá melhor. melhorando. A galera tá dizendo que tá travando. E agora, Sandro? Aí também tá massa, ó. Agora mudou o jogo, não é mesmo? Tá vendo? Verdade. Giro. Tamires, eu já queria te dar uma dica e também para a turma que está chegando aí, para tu alcançar mais pessoas na internet, ó, ficou sem áudio. E vamos lá. Tu tá me ouvindo, né, Tamires? Quando tu não me ouvir, tu me fala, não tô te ouvindo. Porque como vai ficar salva, pra gente a qualidade tá boa, então quando ficar salva vai ficar boa a qualidade. Tamires, já é uma dica que eu te dou, e também quero saber se tu já está fazendo isso, né? Eu sei que tu produz conteúdo para a internet, mas tu já usou o tráfego para impulsionar o teu conteúdo? Tu faz isso ou não? Tu já faz? Então, eu já tive experiência, assim, com tráfego. E é uma coisa em que eu quero dar uma melhorada esse ano. É um dos focos que é impulsionar ainda mais. Mas eu já fiz sim. Uma coisa que tu pode fazer, por exemplo, o mínimo de investimento lá é de R$11 o dia. Se o mínimo, tu pode separar, por exemplo, 4 vezes por mês, ao primeiro dia da semana, ou terça-feira, que é o melhor dia para tu impulsionar, tu escolhe um conteúdo e toda terça-feira tu impulsiona esse conteúdo. Aí ao longo do mês, porque vai alcançar mais ou menos 1.600 pessoas, é o mínimo que eles alcançam. Então, vezes 4, tu vai alcançar uma galera boa naquele mês, investindo R$42. Então, compensa muito, compensa Massa, muito. muito Então, bom. super recomendo. E outra, já que tu começou agora, né, continuar fazendo live. Por quê? Tu mata a objeção do teu cliente. Por exemplo, tu pode fazer uma live só sobre dúvidas. As dúvidas frequentes que você tem ao ir para um dentista. Claro que você entrega até aqui, para ele chegar aqui só tendo atendimento. Então você tendo Sim, com certeza. Até porque se trata de saúde, então, né? você leva ele até onde é que pode levar e o restante é convidar ele até o seu atendimento. Só que o fato de você fazer isso, as pessoas se aproximam de você. E as pessoas se conectam. Então, por exemplo, eu já vi os teus conteúdos, mas acho que eu não tinha visto nenhum vídeo onde tu falava. Então... Certo. Tem poucos. Eu acredito que alguns eu arquivei, que eu tô dando uma geralzão, mas é uma questão em que
eu vejo que o alcance realmente é maior através de vídeo, porque tem essa conexão. E outra coisa, né? a fala entrega muito se a gente vai gostar da pessoa ou não, a comunicação da pessoa. Então, você tem uma oratória boa, eu te super recomendo, e para quem está assistindo também, quem tem uma clínica, ou quem trabalha com isso, ou quem tem um negócio, comece a se comunicar nas redes sociais, na internet, porque as pessoas se conectam com isso. As pessoas, antes de comprar o seu produto, vão comprar você. Então, super recomendo vocês já pegarem essa visão. Uma pergunta que eu separei também para você aqui, Tamires, foi: quais são os 3 livros que tu recomendaria para a turma daqui, dessa live, ou até mesmo que tu leu ao longo da tua vida, que tu disse assim, não, isso é imprescindível, a galera precisa ler esse livro antes de morrer. O que é que tu recomendaria? Então, eu estou em processo, né? Estou lendo alguns livros. Na verdade, eu estou lendo um livro que eu até comentei com a galera aqui do... Eita, fica um reflexo. Eu até comentei com a galera aqui do Insta, né? Que estava lendo um livro que se chama O Manuscrito, de Napoleão Hill. Hill. Napoleão Hill, sei lá como é que fala o nome dele. É, cada um com seu inglês, cada um com seu inglês. Aí, esse livro, ele é muito bom. Eu até coloquei aqui o sumário para algumas pessoas. Né? Ele fala muito sobre mentalidade, fala sobre a prosperidade, sobre metas, sobre tudo uma questão, né, de desenvolvimento pessoal. Então, o manuscrito, ele é bem grossão, sabe? Mas é uma leitura, assim, bem... Eu ainda estou nas 200 e tantas. Não vou mentir para vocês que eu dei uma parada, voltei, aí eu faço uma coisa, faço outra. E aí ele tem em torno de 700 páginas. E é uma das metas também que eu quero concluir ele em menos tempo, né? De acordo com... Até tu falou um desafio e tal, de ler uns livros. E aí, isso. Só que aí esse daí tá difícil de terminar em um mês, né? Mas vamos terminar. E ele é um dos meus livros do ano, né? Mas aí tem outros que eu preciso acrescentar, né? O manuscrito. Outro livro também que eu li foi Mais Esperto que o Diabo, que é um livro bem... Todo mundo que gosta da área, que gosta desse escritor, leu esse livro. Então, assim, esse livro ele fala, né? Eu peguei mais a chave desse livro, que ele fala sobre o medo, né? Também é uma das áreas que ele bem foca bastante, é sobre o medo, né? Que é uma entrevista, na verdade, é uma entrevista que ele faz com o diabo. E aí o diabo ele utiliza, né, daquele medo que a gente tem para a gente não conseguir crescer. Então, assim, ele sempre coloca em xeque o teu medo para que tu não continue, tu não floresça, não cresça. Então, a jogada do livro ser mais esperto do que o diabo é a gente ser mais esperto do que isso, né? A gente conseguir traçar e despistar essa expertise que é do diabo. Só que o diabo a gente coloca como um ser em que a gente acredita, mas isso aí não precisa ser o diabo, tá, gente? Então, quem não acredita, pode colocar aí as subjeções de vocês e colocar como um inimigo, vamos dizer assim, da mente, tá? Então, é um livro muito bom, em que mostra e fala que a gente consegue sim o que a gente quer, porém, nesse livro, ele fala que utiliza do medo, né, para a gente não conseguir ir à frente, né? Então é um livro bem legal. E o outro livro que eu falo sempre que eu quero melhorar, preciso melhorar é a Bíblia, né? Que legal. A Bíblia para mim é o manuscrito, é o pão diário, né? Porém, é uma coisa que ainda a gente precisa desenvolver um entendimento, né? Eu, quando estou lendo a Bíblia, eu preciso entrar no Google e tem coisas que eu não entendo, mas aí a gente vai destrinchando os códigos, né? Os grandes escritores que a gente vê, nacional, internacional, sempre tem a Bíblia como referência. Então, assim, não adianta correr. Se você for ver, realmente, eles tiram muitas coisas. É voltado para ela. Então, assim, são bases tiradas de lá. Então, assim, para quem quer um desenvolvimento pessoal, a Bíblia também é um dos livros. Turma, vocês anotaram aí os 3 livros que ela passou? Digita esses livros também. E eu vou fixar aqui nos comentários. Digita. Turma,
mesmo quem já está jogando o jogo, quem já está trabalhando, quem já está no empreendedorismo, precisa aprender, precisa evoluir. E também já acabou de passar 3 livros que vão ser de extrema importância para vocês aprofundarem neles, porque o resultado será seu. Ao longo de um ano, quando você estuda, pratica aquilo que está num livro, aquilo que está num conteúdo, faz com que você veja aquilo que você nunca viu. Porque começa a ter algo no seu cérebro que nunca esteve. Então, recomendo fortemente vocês escolherem um desses 3 livros, não precisa ser os 3, mas escolhe um desses e começa a ler. Tu já postou? Tô colocando. Gente, eu não sei se é escrita do... Tu me corrige, tá? Napoleão Hill? Autor. Não precisa Tá colocar correto, o autor não, aqui. coloca só o nome do livro, a galera vai pesquisar. Dá um Google aí e me perdoe se eu escrevi Não, mas tá errado. certo, Napoleão Hill, tá ao certo. vivo, gente. Muito bom. Beleza. Turma, quem aí tem uma pergunta para a doutora, fique à vontade aí, faça uma pergunta, aquelas perguntas que só o doutor responde. Aproveitem agora, ou vocês vão ter que ir para o consultório dela, né? Se vocês não perguntarem agora, só vão perguntar no consultório, ou até mesmo no Instagram dela, né? E quem não conhece ela, quem ainda não segue ela, você que está assistindo depois dessa live, vai lá no Instagram dela e começa a seguir, começa a descobrir os conteúdos. E se tiver dúvida, pode perguntar no direct, tu responde. Como é que é, Thaís? Com certeza. Podem lá seguir, tá, gente? Podem entrar no meu direct, que eu sempre estou respondendo, sempre estou presente. As dúvidas que vocês puderem, quiserem, eu sempre estou tirando por lá, tá? Então, vocês podem sim estar me seguindo, que vai ser um prazer. A outra pergunta, Tamires, qual é a frequência que o paciente precisa ir ao dentista? Então, Henrique, a gente tem um tempo pré-estabelecido, tá? A gente diz que os pacientes é necessário voltar a cada 6 meses. Porém, eu hoje digo que não. Por quê? Cada paciente é individual. Concorda comigo que o seu sorriso, a sua flora bucal é diferente de qualquer outra pessoa? Provavelmente você concorda. Então, assim, a maioria dos pacientes, o retorno no máximo é em torno de 6 meses. Porém, quando a gente vai ali para o clínico, né, quando a gente vai para o dia a dia clínico, a gente vê que tem pacientes que precisam retornar em 4 meses, tem pacientes que precisam ter uma recorrência maior de acúmulo de tártaro, tem uma recorrência maior de ter vamos dizer assim, ter uma predisposição maior a ter cárie. Tá? Então, aí a gente diminui esse tempo. Então, alguns pacientes a gente fala que é em torno de 6 meses, tá? No máximo. E outros, dependendo do caso, a gente precisa que retorne em 4 meses. Então, fica nessa média, entre 4 a 6 meses, né? O ideal da gente estar sendo acompanhado por um cirurgião dentista. Turma, né? quem aqui faz mais de um ano que não vai ao dentista? Mais de um ano. Aí você coloca mais. Aí quem for menos de um ano, coloca aí, faz menos de um ano. Coloca menos. Quem faz mais de um ano, eu vou colocar aqui o meu. O meu faz menos de um ano. Quero saber de vocês. E tu também, amigos, faz quanto tempo que tu não vai ao dentista? Faz mais ou menos? Faz umas 2 semanas. Quem usa aparelho é todo mês, é mensal. Se você for direitinho, certinho, é mensal, tá ali todo mês direitinho. Dentro do consultório. Olha, Tabata falou menos. Cadê? Quero saber de vocês. Tudo bem. Quem estiver faltando aí, que faz mais de um ano, aproveitem essa deixa e vão falar aqui com o Tamires depois, no direct, para agendar uma consulta e saber mais como fazer o procedimento. E pensando nisso, Tamires, conta pra galera, como é que a galera faz para entrar em contato com você? Porque a turma entrando agora, né? Pode ser que não saiba. Conta aí, como é que faz? Então, para vocês conseguir o contato comigo, o atendimento comigo, vocês podem entrar lá no meu perfil, no direct e mandar uma mensagem para mim, tá? E também, vocês podem entrar lá no link da minha bio, tá? Que você clica lá e vai direcionado já para o WhatsApp profissional. Eu vou fazer melhor. WhatsApp Digita aqui teu WhatsApp, vou deixar fixado aqui ao longo da live. Aí tu vai colocar assim, teu número, e no final tu vai colocar assim,
bota assim, consulta, a gente já só consulta, ou bota atendimento? Porque a turma que for chegando, a gente, olha, turma, quem estiver precisando já sabe, ó. Fala aqui no WhatsApp, que ela vai te ajudar o que você estiver precisando. E turma, primeiramente, boa noite para vocês que estão chegando agora e não estão entendendo. Aqui é um podcast chamado A Nova Era. E toda semana a gente chama um profissional que domina uma área, que é especialista em uma área, para falar um pouco mais para vocês sobre e também tirar dúvidas de vocês. E pensando nisso, a gente colocou aqui quem faz mais de um ano ou menos de um ano que não vai ao dentista. Eu coloquei que faz menos de um ano. Eu quero saber de vocês. Algumas pessoas responderam, mas aqui tem quase 10 pessoas na live. Eu quero saber, você está há mais de um ano ou menos de um ano sem ir ao dentista? Tu já publicou? Já publicou o que tu escreveu? Não apareceu, Sim, não apareceu para mim ainda coloquei, não. sim. Tá aqui, coloquei, tá? Não apareceu. Acho que não Mas beleza, quando aparecer, eu fixo para você. Então me diz, qual é a coisa, qual é a ação que os pacientes em si mais negligenciam na hora dos cuidados? Que eles não têm esse cuidado diariamente, eles negligenciam muito o quê? Então, legal pergunta. Consultório, vem muito paciente com queixas, né, de cáries entre um dente e o outro, ou de gengivite, que é aquela inflamação nas gengivas, né? Aquele sangramento que a gente consegue identificar assim que o paciente chega. O que é que acontece? O que é que o paciente negligencia? Prevenção, né? A prevenção, gente, a prevenção é tudo. Já está dizendo, prevenção. Então, o paciente que não tem a prevenção, o que é a prevenção para a gente na odontologia? Escovação, escova de dente, creme dental e fio dental. Tá? Então, com esses três, a gente consegue evitar grandes prejuízos bucais e também financeiros, gente. Porque, assim, é muito mais simples a gente escovar os dentes, fazer aquela manutenção todos os dias, do que a gente restaurar o dente, né? E é muito mais barato também. É aquela coisa que a gente sempre fala. Se você comprar o creme dental, uma escova de dente e um fio dental, aquilo ali dura um ano, ou dura um mês, desculpa, não é um ano aqui, dura um mês e você consegue estar ali tratando da tua saúde bucal, né? Então, isso daí é o preventivo. A odontologia, a gente vê muita coisa aqui no Instagram, muito bonito, né? A odontologia das facetas, das lentes de contato, da harmonização, ótimo, muito bom. Isso existe sim. Porém, no consultório, o que a gente vê, a realidade é outra, tá? A realidade é pacientes que não sabem escovar os dentes ainda, né? Pacientes que chegam com a condição bucal terrível, assim, que a gente fica triste. Por quê? Porque ali a educação ainda não se tem, tá? Então, a educação em saúde bucal, a gente consegue estabelecer ali dentro da prevenção. Então, assim, tratamento é muito mais caro do que prevenção. É muito mais caro a gente reabilitar um paciente. O que é reabilitar? É uma prótese, é ali um implante, certo? É uma restauração. Isso aí é muito mais gasto, minha gente, do que você voltar para o consultório com a prevenção, né? Eu sempre falo que a consulta de prevenção é a mais importante de todas, né? Tem gente que, eu quero fazer facetas. O que adianta você fazer facetas e não escovar, em casa né? não ter essa manutenção? E não escovar. Então, assim, não adianta de nada. A gente tem que começar com o básico bem feito. A gente consegue alcançar resultados, né? Então, tem gente que fala, vamos dizer assim, em uma média, é caro ir ao dentista. É caro por quê? Aí entra outra questão. O paciente só procura nas últimas, né? nas últimas. Não façam isso, gente. Quando vocês chegam no momento da dor, é porque já está tudo muito avançado, certo? A cárie, ela tem 3 espaços, tá? 3 estágios. O dente ele é formado por três camadas, tá? Esmalte, dentina e polpa, tá? Então, essas 3 camadas, quando a cárie está ali em esmalte, tudo bem, a gente consegue restaurar direitinho.
Quando tá ali em dentina, o paciente já começa a sentir, ao mastigar tá aquela dorzinha, né? Então, quando essa cárie chega na polpa, que são 3 fases, né? 3 Uhum. avanços, vamos dizer assim, ali já é um canal. Porque o paciente já chegou com muita dor, né? A cárie, ao invés de estar superficial, está muito profunda. E aí, o que é que acontece? A gente precisa intervir com o canal. Então, assim, o canal é muito mais caro do que você fazer uma consulta de rotina de limpeza, Sim. por exemplo, de prevenção. Então, a cárie, ela não vai ser da noite para o dia, tá? Então, você não dorme hoje sem escovar o dente e amanhã acorda com cárie, não. A cárie, ela precisa de um tempo. A gente precisa de 3 fatores, tá? Para a gente ter uma cárie. Precisa de uma dieta rica em açúcar. Precisa de mal escovação ou não escovação e de tempo. Então, esses 3 juntos é que desenvolvem a cárie. Então, quando o paciente já chega com muita dor, pode ter certeza que já passou mais de um ano sem ir no dentista, no mínimo. 1 ano a 2 anos. Então, assim, é uma coisa que a cultura da gente negligencia, que é deixar para depois, né? A gente vê prioridades e prioridades, né? A gente consegue comprar um iPhone, né? A gente consegue ter acesso, por exemplo, tem shows por aí que é R$ 300 a entrada, a gente dá prioridade a isso, né? Mas quando a gente fala que uma consulta, por exemplo, é R$ 100, né? Ai, como é caro essa consulta. Né? Então, a gente tem uma cultura muito difícil, que é uma coisa que a gente batalha todos os dias na odontologia, que é trazer essas Certo. pessoas para a prevenção. Então, prevenção sempre é a primordial, né? É uma coisa que a gente consegue ver no dia a dia, a Entendi. negligência dos Show. Vocês pacientes. entenderam, turma? Que é melhor fazer o básico bem feito para não ter um prejuízo depois. Tamires, Tamires, antes da Sim, gente continuar agora, tem uma pergunta aqui de Sandro. Antes da gente continuar, turma, vamos tirar um print e vocês vão postar lá. Qual é a frase que eles devem postar? O básico bem feito, tu acha que é interessante fazer um básico bem feito? Ou escovar 3 vezes ao dia? O que é que qual é a frase que tu acha que ia ser legal para eles tirarem um print agora e no final da live marcar a gente com essa frase? O básico bem feito ou tu acha mais interessante? Fica à vontade. um básico bem feito, Escova os dias prevenção. todos, escova os dentes todos os dias. É melhor a prevenção do que o problema. O básico bem O feito não básico sai bem caro. feito não sai caro. Show. Turma, então a gente vai. Isso. Vamos lá, O vamos básico parar bem feito não aqui para a sai galera caro. tirar um print. E aí a gente volta depois. Deixa eu ver se eu consigo tirar o texto da tua frente. Eu vou desativar os Então, comentários. Aí, Sandro, tu faz a pergunta novamente, eu vou desativar os comentários. Cadê? Saiu os comentários para tu? Ou tá ainda os comentários aí? Tá ainda? tá Eu cliquei aqui ainda. em desativar. Tá. Que onda. Deixa eu ver aqui o negócio. Não saiu. Porque tá na frente do teu rosto. Agora. Beleza. Beleza. Deixa eu. Vamos lá, turma. A gente vai tirar Saiu? o print agora para vocês colocarem lá com a frase: O básico o bem básico feito bem não sai feito caro, não gente. sai caro. Pra vida, Então vamos viu? lá, turma. Em 1, 2, 3. Tira o print. 2, 3. Beleza, turma. Então comentem lá. O básico bem feito não sai caro. Sandro, qual foi a tua pergunta, Sandro? Faz aí de novo para a gente ver. Para a Tamires responder. Eu acredito que foi sobre as A facetas. pergunta Foi. de Sandro é sobre facetas. Ele perguntou o que é que eu Isso, acho das facetas nos dias de isso. hoje, né? A Lembrei. moda das Isso facetas. mesmo. Não é isso? Isso. Pronto. Sandro. Então, como é o nome dele? Sandro? É Sandro. Veja só, Sandro. O que eu acho, tá? Eu também faço facetas no consultório, tá? Então, as facetas, ela é uma mudança de vida, tá? A gente recebe pacientes em que não tem aquela autoestima, porque o dente é amarelo, porque o dente tem muitas restaurações quebradas, porque o dente tem alguma posição que não consegue consertar com o aparelho, ou porque o dente é muito afastado. Então, assim, as facetas, elas vieram para renovar o sorriso. Né? Então, a gente consegue entregar ao paciente autoestima, a gente consegue entregar ao paciente felicidade, né? Realização,
A gente consegue entregar ao paciente, através das facetas, mastigação, né? Uma qualidade de vida, tá? Então, as facetas, elas vieram, assim, como um boom dentro da odontologia e no dia a dia de hoje, né? Como vocês podem ver, muita gente faz, na maioria das pessoas, das vezes, eles Sim. fazem por estética, tá? Então, vamos lá. O que eu acho dessas facetas da moda? As facetas, elas têm que ter indicação, tá? Então, assim, sendo bem sincero, existem sorrisos em que a gente precisa, sim, fazer facetas, porque ali vai dar uma harmonização naquele sorriso, tá? Então, em alguns casos, tem sorrisos, por exemplo, que não é necessário faceta. Eu recebo paciente no consultório que tem um sorriso lindo, lindo, aquela coisa natural, perfeita. E aí ele vem dizendo que quer fazer facetas. Eu, como profissional, eu digo, olha, veja só, fulano, seu sorriso é lindo. Lindo, lindo, lindo. Você não precisa fazer faceta. Mas, Eu falo, sabe? Eu trabalho muito com isso, dessa questão de dizer que o natural sempre vai ser melhor, né? A gente tenta imitar o natural, né? As facetas tentam imitar o natural, mas nunca que o natural vai ser melhor, pior, ou o artificial vai ser melhor do que o natural. Não, gente. Se o seu sorriso é bonito, você consegue tratar, pode dar uma melhorada e continuar com o seu sorriso natural, tá? Mas aí o paciente chega e diz, não, mas mesmo assim eu quero, porque eu quero um dente branco, eu quero um dente muito branco, porque me incomoda a cor, me incomoda o formato, né? Aí eu pego e digo, pronto, você pode sim fazer, podemos fazer um planejamento para você, para a gente fazer sim, né? Mas deixando bem claro que como profissional você eu vejo que seu alertou, sorriso né? já é bonito. Então tem muito... Você já alertou, né? Oi? Você chegou e... Certo. Tem muito essa questão, sabe? Porque tem profissionais, tem pacientes que chegam, vamos fazer mesmo e tudo bem. Não. Se o sorriso da pessoa é muito bonito, eu sempre falo antes, tá? Então eu sempre digo, olha, seu sorriso é muito bonito e não é necessário. Agora, se você quiser fazer, mesmo eu dizendo que o seu sorriso é perfeito, vamos dizer assim, você faz. E aí a gente faz sim, né? E aí entra a questão da opção do paciente. Porque o que é que acontece? Hoje a gente vê aquelas facetas muito brancas, tá? Então, eu estava falando nos meus stories esses dias, em que a cor que o dente é feito é porque o paciente escolheu, sabe, Henrique? E Sandro? E todo mundo. O paciente escolheu aquela cor, a gente mostra uma escala de cor e diz, ó, tem essas cores, do mais amarelo até o mais branco. E eu sempre digo, o tom melhor para você seria esse, porque é um tom natural. Por mais que a gente consiga aproximar do muito branco, esse é mais natural. E aí o paciente escolhe. Então, quando a gente vê esses brancos, muito brancos, esses Uhum. pianos que a galera fala, né? De tão branco, eu digo que é branco selete, que é branco bacia de banheiro. Mas aí a questão Mas, da escolha do paciente, sabe? Então a gente tem essa orientação antes, toda essa conversa. Então a gente conseguindo fazer um planejamento correto, eu não acho, não sou contra, sou a favor. Faço no consultório. E se for para transformar o sorriso, eu acho muito válido, tá? Mas antes das facetas, a gente precisa ter uma condição bucal ok. Né? A gente não pode chegar no consultório, quero fazer facetas, e quando abre a boca tá cheio de cárie, cheio de tártaro. Então, assim, a estética é a última. Tá? Primeiro a gente resolve a condição bucal, né? A saúde bucal do paciente, que é prioridade. Para a gente fazer faceta, a gente não pode ter uma cárie, não pode ter tártaro, não pode ter gengivite, não pode ter nada, tá? Para poder a gente conseguir fazer mas. essas facetas. Muito bom. Turma, o Sandro fez uma pergunta aí que contribuiu bastante. Eu até te recomendo tu fazer um corte só dessa tua fala aí, que eu acho que foi interessante. E quem tem mais alguma pergunta Sim. sobre, pode ser sobre facetas, sobre limpeza, sobre tártaro, fique à vontade, porque esse é o momento que vocês têm aqui para aproveitar. A resposta está saindo ao vivo, gente. Então, quem sabe faz ao vivo. Vocês perceberam na fala dela a segurança ao falar? Então procure profissionais que são assim, que manjam do que estão fazendo, sabem o que estão falando, porque é isso que a gente procura, bons profissionais. Então faça mais alguma pergunta. Ó, tem aqui, ó. Sandro tá falando aqui, ó. Eu não vejo muito sentido, porque tem que se estragar os dentes para poder colocar a faceta. Não foi, Foi Sandro, isso. tu falou? Ó, tem uma diferença, tá?
Tem uma diferença entre facetas e lentes de contato. Tá, Sandra? Facetas a gente consegue fazer através de resina, tá? Então, a resina a gente coloca por cima do dente e é totalmente reversível. Por quê? A gente coloca ali as facetas. Se a gente remover, o dente do paciente está lá, inteirinho. Agora, lentes de contato, a gente tem que fazer aquele desgaste total no dente, que provavelmente vocês viram aí já na internet. A gente deixa o dente bem pequenininho para poder colocar aquelas lentes de contato. Então, assim, existem dois tipos de facetas, falamos assim. É as facetas em resinas e as lentes de contato, que as lentes de contato já é outra questão bem mais invasiva, vamos dizer assim, que a gente desgasta o dente e coloca em porcelana. Tá? É por isso que Então, alguns já famosos, a tem gente essa vê algumas questão fotos aí de de alguns famosos, diferença. né, quando tira para fazer uma manutenção, fica aquele negócio bem fininho, né, coisa macia Isso, mesmo. bem Muito feio, viu? pequenininho. Isso aí são lentes de contato em porcelana, Massa. tá? Não são as facetas. Então, muita gente está fazendo também. Aí é uma questão de conversa mesmo do paciente, né? Olha, tem uma pergunta aqui, ó, de Tamires. Não. Tamires, eu tomo água em jejum pela Em busca do manhã. propósito. Eu tenho a impressão que não é correto fazer isso sem antes escovar os dentes. Tem alguma relação? Entendeu? Não. Você pode beber sua água em jejum, não tem problema nenhum. E ainda por cima, vou dizer uma novidade para vocês. Muita gente faz errado. Não é necessário escovar os dentes antes de tomar café da manhã, É? tá? Então tem muita gente que levanta e tá com mau hálito. Não, eu vou escovar os dentes para poder tomar café. Não é necessário, tá certo? Então, você quando tá durante a noite, tá? Você dorme, tá? E durante essa noite a gente tem uma hipossalivação. O que é isso? A gente diminui a quantidade de saliva, porque a gente tá lá em repouso. Né? Então, o organismo da gente subentende que a gente não precisa dar tanto estímulo de saliva. O que é que acontece? Quando é de manhã, a gente acorda com aquele mau hálito. Aquele mau hálito é super normal, tá? Então, se você comer com mau hálito, não tem problema nenhum, tá certo? O importante é você escovar o dente após as refeições, tá? Então, quem escova os dentes antes também não tem problema, não é errado. Porém, quem não escova, não tá fazendo nada de errado, tá, gente? Então, quem não escova, tá tudo ok. Né? Não precisa escovar os dentes Tamires, antes de em cima tomar do que tu café. falou aí, em cima do que tu falou aí, Então, Tamires, eu pensei numa coisa aqui, quero saber se há solução para isso. Tu falou aí sobre o bafozinho que tem pela manhã, né? A pergunta, tem como acordar sem sim. bafo? Existe alguma coisa milagrosa ou isso não existe? Até hoje eu não consegui encontrar, não. Todo mundo acorda com bafinho. Não tem Mano, como. A noite toda sem estar com a salivação correta, né? Correta assim, né? Vamos dizer que é o descanso da gente durante a noite. E aí a gente realmente acorda com aquele mau hálito. É super normal, tá? Acordar. Porém, não esquecendo que antes de dormir tem que escovar, né? Porque tem gente que acorda com mau hálito, mas é porque de noite comeu aquela carne, aquele churrasco e foi dormir de manhã, tá aquela carne no dente, né? Aí o mau hálito vai ser inevitável. Mas se fez a escovação direitinho à noite e acordou com o hálito, é super tranquilo, tá? É super normal. tem umas perguntas para tu aí. Quanto tempo depois da refeição? Para escovar os dentes, né? A gente sempre fala que não é para escovar os dentes após a refeição. Aí, gente, mas não era para escovar após? Quando a gente diz após, é logo de imediato. Vamos dizer, a gente acabou de comer, a gente não precisa escovar o dente na mesma hora, tá? O ideal é esperar, no mínimo, 30 minutos, tá? Para a gente ter essa escovação. Porque aí a gente tem a adequação do pH da boca, tá? Então, quando a gente faz a alimentação, o pH da boca fica muito ácido. Então, o ideal é a gente esperar um pouquinho, 30 minutinhos ali e fazer a escovação. E aí, turma, vocês estão gostando das dicas aí da doutora? Comentem aí, dê um legalzinho, um palminha se vocês estão curtindo. Eu estou curtindo muito, eu aprendi muita coisa e também mudou a crença que eu tinha, porque eu vi umas pessoas falando que tem como você acordar sem bafo e agora está provado pela doutora que não tem. Olha, que eu saiba, Muito não. bom. Mas eu vou pesquisar e volto para vocês. Se tiver alguma novidade que eu tô por fora, Massa. eu falo para vocês.
Tem zero ego aqui de dizer que eu posso pesquisar e me aprofundar, mas até legal. então não. Vocês têm mais alguma pergunta, turma, para ela? A gente está nos momentos finais. Olha lá, ótimas dicas, massa. Quero saber de vocês estão curtindo? E vi agora para mais 2 pessoas essa live, que a gente fazer a pergunta final. Aí eu vou deixar ela responder as perguntas de vocês e a gente vai finalizar essa live de hoje. Ó, comentou aqui, ó, Gina e Lula, eu tenho super medo de dentista. E aí, como é que faz? Vamos acabar com esse medo, né? A gente conversou um pouquinho aí sobre aquela conversa e a troca que a gente tem com os profissionais, né? A gente deixando claro que você tem esse medo, a gente tenta melhorar esse teu atendimento, né? Esse teu primeiro contato aí com um novo profissional ou com um profissional, tá? Então é bom procurar alguém que você confie, conversar e iniciar o tratamento. Muito bom, muito bom. Quem aí tem medo de dentista? Comenta eu. Quero saber de você. Ó, Sandro colocou aqui, aprendi muita coisa, inclusive as curiosidades. Muito bom, muito bom. Ótimo, Sandro. Tamires, a minha pergunta final é, qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito a você e eu não fiz aqui na live de hoje? Então, assim, vamos dizer que vamos pontuar, né? Não é tão uma pergunta. Eu vejo que, assim, dentro do Brasil, né, a cárie, ela é a segunda maior doença, né? A segunda mais frequente doença do mundo. Na verdade, nem é do Brasil, é do mundo. Então, a doença mais comum é a cárie, tá? Então, a gente, dentro da odontologia, tenta, aos poucos, inserir esse público, a população, dentro desse, vamos dizer, mundo da odontologia, né? Que a odontologia, antes das facetas, é a prevenção, né? É aquela cura da doença, é não ter a doença. Então, assim, um ponto, assim, acrescentado, vamos dizer assim, é que, gente, procurem atendimento, tá? Então, assim, eu digo hoje, procurem atendimento, procurem cuidar da sua saúde bucal, não porque eu sou dentista e quero que vocês me procurem. Mas não, procure o seu dentista. Procure o dentista do seu bairro. Procurem cuidar da saúde bucal, né? Porque é como aquela frase clichê, a saúde começa pela boca. E realmente, né, a gente consegue evitar muitos prejuízos, consegue evitar muitas doenças através da saúde bucal, né? Através da sanidade bucal, vamos dizer assim, né? A gente ter aquela saúde e estar em dias com a boca. Então, uma coisa que eu sempre falo e que gostaria de pontuar é que eu sei que muita gente não tem acesso à odontologia, né? A odontologia se torna cara para muita gente. Mas vocês podem procurar atendimentos gratuitos. Eu sei que o PSF, que o SUS é muito difícil da gente estar conseguindo esse tratamento, estar conseguindo esse atendimento. Porém, tentem lá no SUS, façam o melhor de vocês, tentem procurar. Existem universidades, tá? Que muita gente não sabe. As universidades, elas atendem gratuitamente, tá? Então, eu, quando estudante, não sabia. Eu fui aprender quando estava lá na faculdade, que tinha o atendimento odontológico gratuito. Na faculdade em que eu estudava, todos os dias tinha clínica. E ali estão os estudantes para atender vocês. Tá? Então, hoje na região metropolitana do Recife, tem a UNIT, tem a Uninasal, tem a FPS, tem a Faculdade de Boa Viagem, tem a Joaquim Nabuco. Todas essas faculdades que vocês verem que tem o curso de odontologia, provavelmente atende gratuitamente. Tá? Então, se você não consegue no SUS, tenta ali procurar um atendimento à parte, né? Faça um esforço para pesquisar. Porque, assim, muitas vezes a gente não tem acesso, porém também não tem o conhecimento. Então, o conhecimento, às vezes, consegue resolver um problema da gente. Então, a gente sempre fala que procurem atendimento, né? Vejam os locais, façam o esforço de procurar, tá? E o atendimento particular, você pode procurar alguém que você confie, né? Alguém que você veja ali, que pode confiar, que você pode ter uma interação legal, né? Às vezes, muita gente nem sabe quanto que custa uma consulta, nem sabe quais são as condições de pagamento, já diz que não vai porque é caro. Então, assim, tente conversar, tente procurar saber. A ferramenta do Instagram está aqui para vocês conversarem, tirarem dúvidas, procurar uma pessoa que vocês confiam, tá? E tentar iniciar esse tratamento.
né? Hoje em dia aceita Pix, débito, crédito, dividem até 10 vezes, gente. Só não deixem de procurar atendimento. Então, é uma coisa assim que eu falo sempre, é tentar fazer o máximo, porque a gente consegue. Quando a gente persiste, procura, tenta, a gente consegue. Ótimo. Tamires, digita de novo o teu número aí e publica, porque eu vou deixar ele fixado aqui agora, que a gente vai fazer o bate-bola final, as pessoas vão fazer perguntas e a gente conclui. Ó, uma coisa aí ó, que o Sandro acabou de falar, ótima dica, completamente honesta e coerente. Olha aí. Muito bom, muito bom. Então, obrigada. Eu até falei mais pra frente, ó, quando você... A sua fala, ela passa muita certeza, muita congruência. Eu acho isso muito legal. E só o fato de você apresentar outros lugares que são gratuitos para as pessoas fazerem, mostra que o seu trabalho é sério. Isso é muito bom. Olha, tu publicou e não apareceu para mim. Diz aí para mim. Eu coloquei agora. Vem. Deixa eu ver. Não está aparecendo. Não está aparecendo para mim. Diz aí, 819... 8563 16 95. Maria Eduarda, obrigada. Sandro, agora chegou. Obrigada por participarem, por estar aqui. Olha, tem uma pergunta de Vanessa aqui, ó. Vanessa colocou, cheguei agora, queria saber sobre clareamento. Legal, clareamento, gente, é a mesma coisa, entre aspas, das facetas. A gente recebe muito paciente dizendo, eu quero fazer clareamento, tá? Então, assim, você pode sim estar fazendo clareamento. E o que é que eu sempre faço na precaução? Sempre antes do clareamento, a gente vem com a saúde, tá? Então, quando a gente vai para a faculdade de odontologia, a gente sempre escuta dos professores. Gente, primeiro saúde, depois estética. Primeiro a gente trata, depois a gente vê a estética. Então, clareamento segue da mesma forma. Tá? Todo mundo pode fazer clareamento? Não. Algumas pessoas não podem, né? Grávidas, lactantes, né? A mãe que está dando de mamar. E menores de 16 anos, né? Ou algum paciente que tem alguma alergia aos componentes do clareamento. Né? Crianças também não podem estar fazendo o clareamento, tá? Então, além dessas restrições, a gente tem que estar com a saúde bucal em dias, tá? Então, para chegar no clareamento, a gente tem que sim tratar a saúde, tá? Então, clareamento depois da saúde bucal. Olha, a Vanessa colocou aqui, ó. Eita, as facetas acabam com os dentes. Feito eu vi de uns artistas que ficam com os dentes bem pequenos. Então, Vanessa, a gente até estava comentando agora. Na verdade, existem dois tipos. São facetas e lentes de contato, tá? As facetas a gente consegue estar fazendo por cima do dente, né? A gente faz incrementos de resina, transformando o formato, o tamanho, a cor do dente, tá? Já as lentes em contato, né? Lentes de contato, a gente tem que desgastar, sim, o dente. A gente entra ali com um procedimento mais invasivo, desgasta o dente para poder estar colocando aquelas lentes de contato em porcelana. Então, quando você vê aqueles dentes totalmente desgastados, ali realmente são dentes feitos por lentes de porcelana, tá? Mas hoje a gente também tem as facetas que não precisa estar desgastando os dentes, tá? É um tratamento mais, vamos dizer assim, menos invasivo. Massa, muito bom. Turma, vocês estão curtindo? A gente está no bate-bola final agora da live. Tem 9 pessoas aqui. Eu queria saber uma pergunta de cada um para a gente finalizar essa live de hoje. E só que antes da gente responder essas perguntas, Tamires, eu queria que tu explicasse como é que as pessoas fazem para marcar um atendimento com você. Eu coloquei o número dela aqui, mas eu queria que tu explicasse as pessoas que querem te contratar, que querem fazer um atendimento, querem fazer um processo, como é que faz? Então, gente, meu Instagram está totalmente aberto, tá? Para vocês chegarem lá, olhar os conteúdos, tá? Tem muita coisa, muita informação lá legal. Vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Meu arroba aí, vocês clicam aí, arroba doutora Tamires Santos, _. E através do direct vocês conseguem estar me contatando, tá? Vocês podem falar comigo para estar fazendo agendamento.
marcação de consulta, tudo lá pelo direct. E no link da minha bio também tem na minha biografia, né, no meu perfil, tem um link em que vai diretamente para o meu WhatsApp, que é o WhatsApp profissional. E lá eu estou tirando dúvidas de vocês, tá? Então, meus atendimentos é sempre em Recife, tá? Dependendo do dia, e é por agendamento. A gente consegue estar fazendo esse agendamento para estar atendendo vocês. Massa, muito bom. Tá? Muito bom. Turma, as perguntas finais para a gente finalizar esse podcast de hoje. Foi muito bom. Vai ficar salvo para quem chegou agora. Vai assistir depois, que eu vou deixar salvo esse podcast. Agora mesmo, acho que em 10 minutos esse podcast vai subir assim que a gente finalizar. Eu queria saber as perguntas finais. Pelo menos 2 perguntas para a gente concluir essa live de hoje. E é isso. Vamos lá? Quero saber de vocês. Tem 11 pessoas aqui. Façam as perguntas de vocês. Qual a dúvida de vocês? Já falamos sobre clareamento, faceta, lente, cárie. Não falou sobre obturação. Explica um pouco. Uma pergunta minha sobre obturação. Como é que é? Por que é feito? Para quem serve? Por que chegou nesse ponto? Ah, legal. Boa pergunta. Vamos lá. Existe uma diferença entre obturação e restauração. Tá? Então, muita gente chega no consultório, não, eu tenho uma obturação para fazer, e quando a gente vai ver, é uma restauração. Então, assim, qual é a diferença? A restauração a gente faz quando tem um dente fraturado, um dente quebrado, quando tem uma cárie, tá? A gente remove aquela cárie e faz uma restauração, tá? Então, na maioria das vezes, seria uma restauração. Obturação, ela é uma das etapas do canal. E a gente obtura dentro do canal dental, tá? Então, é bem diferente, mas eu sei que dá uma confusão sempre. A galera chega falando entre restauração e obturação, mas se for de cárie, dente quebrado, é Legal. restauração, tá? Então, qual era a tua pergunta sobre restauração? Era isso. Era isso. Aqui, Vanessa colocou aqui, ó, os preços dos dentistas são tabelados? Não, Vanessa, não é tabelado. Por quê? É feito, a gente sempre conversa. Tem pacientes que mandam para mim no direct. Quanto é para restaurar o dente de lá de trás, que está em cima, com furo? Aí eu não tenho como falar, gente. Por quê? Para você, às vezes, é uma restauração em que está bem profunda, ou às vezes outra pessoa é uma restauração que está muito superficial. E aí, isso varia. E como é que eu consigo passar para você um valor e um preço? Só visualmente, clinicamente, radiograficamente, numa consulta. Tá? Então, os preços não podem ser assim. Toda a minha restauração, um exemplo, é R$150. Não. Por quê? Às vezes, não é necessário ser 150. Às vezes, é necessário ser 120, 130. E às vezes, não. Às vezes, tem que ser muito mais, porque aquela restauração está muito profunda. Então, é sempre o que eu falo. Né? A gente precisa fazer uma consulta inicial para a gente ver como é que está o diagnóstico desse dente, ver como é que está a tua saúde bucal por completo, se necessário, radiografar, para eu poder dizer o valor dessa restauração. Tá? Então, é todo um protocolo que a gente tem o cuidado de estar passando ali para o paciente. Né? Então, não são tabelados, cada pessoa é diferente, cada organismo é diferente. Então, é aquela coisa, tem que realmente ver para poder a gente passar todos os valores. Muito bom. Respondeu a dúvida, Vanessa? Aqui o Santo perguntou, Tamires, quais os prós e os contras do canal, de fazer um canal? Ótimo. Eu posso falar aqui quais são os prós, vamos dizer assim, tá? Os contras não é que seja contra, né? É que seja uma questão de insucesso, vamos dizer assim. Quando a gente está com um dente que está doendo muito, certo? Provavelmente ali é um canal, na maioria das vezes. É necessário fazer um canal. Por quê? A gente não consegue mais restaurar, porque é aquela questão das 3 etapas, né? Do dente. Esmalte, dentina e polpa. Tá? Então, quando a gente está com dor, é porque essa cárie já está numa profundidade em polpa. Tá? Então, o canal, ele salva esse dente. O que é salvar esse dente? Ele entra ali com uma obturação, aí entra a obturação, entra ali com a obturação, restaura aquele dente e a gente consegue ter a funcionalidade daquele dente em boca. Tá? Então, para mim, o canal é algo que é muito massa, muito, assim, rico de benefício.
Porque a gente deixa de perder aquele dente porque a gente fez o canal, tá? Então, os contras desse canal não seria contra, seria o insucesso desse canal. Porque, assim, nós seres humanos, cada um tem um organismo diferente, tá? Então, tem sim tratamentos que a gente faz de canal que não são bem estabelecidos, né? A gente faz o canal, faz tudo corretamente e mesmo assim, vamos dizer que o canal não funcionou. Ou o canal teve uma infecção, continuou doendo, ou teve uma fístula que é com pus. Então, assim, em raros casos, os canais podem sim acontecer isso. Porque a gente é ser humano, cada organismo é um organismo, ali é uma tentativa de salvar o dente. Tá? Então, os contras seriam isso. Tá? Mas os prós são muito maiores. Né? Então, assim, dentro do consultório, muito difícil a gente pegar um caso em que o canal não foi bem sucedido. A não ser que seja um dente totalmente desgastado, tá? Que a gente não consiga reconstruir aquela restauração e aí a gente perde o dente. Né? Mas é essa a diferença e os prós e contras do Muito canal. bom. Perguntou aqui, ó. Acho que você falou, mas em quanto tempo devo ir ao dentista? Sim. Cada efeito eu estava falando para Henrique, cada pessoa tem um intervalo diferente, tá? Entre 4 a 6 meses, tá? Então, tem pacientes que eu prefiro que voltem em 4 meses, tem pacientes que eu prefiro que voltem em 6 meses, tá? Porque alguns pacientes têm a predisposição maiores de ter cáries e tártaros do que outros, mas aí fica entre o intervalo de 4 a 6 meses, que realmente seria uma vez ao ano. Nisso, se o paciente não tem nada, né? Se o paciente está com a saúde bucal tudo ok, ele só volta para um retorno mesmo. Muito bom. Turma, e aí? Tem mais alguma pergunta? Porque aí a gente vai finalizar essa live de hoje e eu vou deixar salvo para você que chegou agora e não assistiu, não pegou os detalhes, até a história do começo que ela contou, as dicas que ela passou. Então você vai reassistir quantas vezes você quiser. E se vocês quiserem, deixem perguntas lá nos comentários, que eu aviso para a Tamires, ela vai lá e responde vocês. Ou vocês vão direto no WhatsApp dela, aqui ó, que a gente colocou. Se vocês querem fazer um atendimento, estão precisando. Eu percebi que teve pessoas que colocaram aí que faz mais de um ano que faz um atendimento. E ela acabou de recomendar, pelo menos entre 4 a 6 meses. Então, se você é uma dessas pessoas, recomendo bastante, fortemente, que você vá lá. Você já viu que ela tem autoridade e confiança no que está falando. Então, chegou o momento de você marcar sua consulta. O Sandro botou aqui, vai ser a última pergunta para a gente responder e finalizar, Tamires. Quanto tempo dura um canal? Então, esse tempo que você fala é de longevidade do canal, é isso? Ou o tempo de duração de fazer o canal, do procedimento? Não sei, vou responder as duas. Se for de longevidade do canal, o canal é para a vida toda, tá? Se a gente consegue manter esse dente, voltar para o dentista de forma regular, acompanhamento anual desse sorriso, desses dentes, não tem problema nenhum com o canal, tá? Então, é uma vez feito e tratado periodicamente, você não vai ter problema com ele, tá? E em tempo de fazer o canal a gente faz de 2 a 3 sessões, a gente está terminando esse canal. Então, aí dá o dentista umas 3 vezes e termina. Hoje em dia, tem dentistas que já conseguem fazer sessão única, né? E aí depende de como é o trabalho do dentista. Muito bom. Depois, me fale sobre cirurgia odontologia. Todo dentista pode fazer ou tem alguma especialização? Todo dentista que sai da faculdade, ele é cirurgião dentista, tá? Aí tem muita essa dúvida, tu é dentista ou é cirurgião dentista? Todo dentista, ele é cirurgião dentista. O que é que acontece? Eu sou apta a fazer tudo que eu quiser no meu consultório. Eu posso fazer implante, eu posso fazer canal, eu posso fazer harmonização, eu posso fazer ortodontia, eu posso fazer tudo. Porém, existem especialidades para cada coisa. Então, assim, eu não trabalho dessa forma de fazer tudo. Eu faço alguns procedimentos, sim, e outros eu passo para colegas e a gente divide esse cargo. Por quê? Existem coisas que a gente faz que outras pessoas, né, é especialista naquilo. Por exemplo, implante. Eu, pela minha profissão, posso fazer um implante. Eu posso. Eu nunca fiz uma especialização de implante, mas eu posso fazer diante da lei.
diante da regulação do conselho. Porém, eu não faço, porque é algo que eu não sou capacitada para, entende? Na faculdade, a gente vê o geral usando. Então, isso aí seria um especialista para fazer, entende? Então, todo cirurgião dentista pode sim fazer cirurgia, tá? Porém, ele é que vai dizer qual é a conduta dele. Se ele se acha apto a fazer cirurgia, ele pode fazer, tá certo? Então, vai de cada paciente, cada profissional, tá? Existem especialidades e existem também o que você, como profissional, sente segurança de estar fazendo, tá? Então, algumas especialidades, por exemplo, eu passo para os colegas, a gente faz em equipe, e outras não, outras eu faço só. Então, depende de cada muito profissional. Bom. Eu queria que tu desse uma mensagem final para a turma aqui, para a gente finalizar essa live de hoje. Qual o recadinho que tu tem para as pessoas aqui, ou tu quiser falar sobre como entrar em contato contigo? Qual a deixa final que você tem para a turma aqui hoje? Então, até separei uma frase bem legal aqui. Que legal. Eu vou ler para vocês. Foi. Eu separei aqui, isso aqui assim, para tudo nas nossas vidas, né? Para o que a gente deseja fazer, para as metas que a gente traçou aí para o ano, né? Para a nossa iniciativa. Muitas vezes a gente precisa de iniciativa para fazer um tratamento, para fazer um sonho. Às vezes a gente quer realizar um sonho de ir no dentista, ou realizar o sonho de estar com um sorriso melhor, né? Ou realizar uma iniciativa de algo que a gente planeja. Então, eu vou deixar essa frase aqui para vocês. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Então, isso aí é uma frase bem massa que eu gosto e que eu trouxe aqui para vocês, né? Comece de onde você está, faça o que você pode, né? E estamos aí. Se quiser começar o ano aí com um sorrisão, estamos aqui. Isso eu posso ajudar vocês para estar aí devolvendo saúde e sorrisos para vocês. Muito bom. Escove os dentes. Muito massa. Tamires, obrigado por você ter aceitado ser convidada do podcast A Nova Hora Cast. Mais para frente a gente pode fazer novamente, se você aceitar esse convite. E se a turma quiser também, trago ela novamente para a gente fazer a parte 2. O que é que vocês acham? Parte 2, só venham se eles quiserem. Se eles não quiserem, volta aí. E vocês também, turma, obrigado pelo tempo de vocês, todos que passaram. E também quem vai assistir depois, você que está assistindo agora, muito obrigado pelo seu tempo. Toda quinta-feira vai ter um podcast com um profissional diferente, um especialista diferente, em várias áreas de empreendedorismo e etc. Então, toda quinta-feira, às 20 horas da noite, a Nova Era Cast. Então, olha lá, volta, doutora, começou. Então, a gente vai marcar outro novamente, mais pra frente. Obrigada, e muito obrigado, Tamires. Muito obrigado. Obrigado, turma. Tamo junto. Bom descanso a todos. Ó, quero a parte 2. Então, obrigada a todo mundo. Obrigada. Deixa eu dar tchau a vocês. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E que fique aí. Vou voltar assim, gente, o convite para conhecer o meu perfil. Certo? Massa, show. Vou deixar salva essa live. Ela vai ficar salva assim e vou postar agora. Vou deixar ela salva agora para vocês reassistirem com calma, anotarem e fazerem comentários. E quem se sentir interessado, sabe que precisa, pode chamar ela no direct ou nesse zap que a gente escreveu aqui, para vocês entrarem em contato e fazer o atendimento de vocês. Beleza, turma? Obrigado a todos. Tamo junto e bom descanso. A Nova Era